É, ele foi um livro... Por que eu te sugeri esse livro? Porque ele foi um livro que, na época, na minha faculdade, foi de leitura obrigatória. A gente fez um trabalho em direito criminal sobre esse livro. Esse livro, na verdade, gente, ele começou um novo estilo de literatura. Esse livro, Crime e Castigo, foi o primeiro livro em que os fatos narrados não eram fatos externos, eram internos do rosco, né? Do protagonismo, do protagonista, né? E foi a primeira vez no mundo que alguém escreveu sobre os pensamentos, sobre a profundidade. E aí, se vocês forem ver, depois de Crime e Castigo, a maioria dos autores, até o início do século XX, todos começaram a escrever dessa forma, né? Porque foi uma inovação desse livro. Outra coisa, Fernandinha, que eu queria dizer desse livro, que eu acho muito interessante, é o seguinte: toda a filosofia de Nietzsche sobre o super-homem, o homem mais forte, aquele mais poderoso que pode tudo, aquele que está acima dos outros, foi baseado em Crime e Castigo. Que se sente o melhor, né? Que se sente o melhor. Não necessariamente é bom. Exatamente, não é necessariamente bom, mas acha que ele pode fazer porque ele é melhor que os outros, né? E a postura do protagonista desse livro é que ele está acima dos outros, que ele sabe mais que os outros, é um estudante de direito, né? E ele acha que sabe mais que os outros, como se ele fosse um super-homem. E outra curiosidade sobre esse livro é que ele influenciou toda a teoria de Freud. Por quê? Porque a partir desse livro de Dostoiévski, a literatura começou a trabalhar a profundidade de cada pessoa, né? O espírito da pessoa, os pensamentos da pessoa, ela entrou para dentro das pessoas. E muitas teorias de Freud são baseadas, e Freud diz isso na literatura dele, em Crime e Castigo. Então, esse livro é um livro muito importante. Como disse a Fernandinha, o Dostoiévski, o autor, ele ficou 9 anos preso, né? Ele ficou na Sibéria porque ele foi acusado de traição ao czar da Rússia na época. Na época, a Rússia ainda era uma monarquia. E aí ele ficou preso. E ele conviveu na prisão com um monte de criminosos. E ali que ele absorveu como é que o sujeito virou um criminoso e o que ele pensava para justificar o que ele fez. E aí ele escreveu essa obra, que é um dos principais livros da humanidade, né? E um livro que, para a gente que faz direito, e até, enfim, para quem trabalha também com direito criminal, é profundamente importante, né? E a pergunta do autor é: todo crime tem que ter castigo? Porque o protagonista, o Raskolnikov, ele achava que ele achava que os fins justificavam os meios, que na verdade o que ele fez foi uma limpeza social. Então ele discute moral e ética, né? Profundamente. Ele discute a moral e ética e o fundamento do direito penal. É muito interessante esse lado do livro, né? Vocês não acharam? Mas não vou ficar eu falando só não, porque eu sou apaixonada por Dostoiévski. Sem dúvida. Aproveitando essa questão do Dostoiévski, na época em que ele foi condenado, digamos assim, por crime político, né? Na verdade, ele foi condenado primeiro à morte, né? E segundo ele, lá o pelotão de fuzilamento na frente dele, veio a notícia do czar da época, Nicolau I, exatamente que havia uma substituição da pena dele. Ele não seria mais, né? Não teria mais a pena de morte, e por isso iria trabalhar, né, fazer os trabalhos forçados lá na Sibéria, durante o período em que a doutora Ana explicou muito bem aí, que ele conviveu com os criminosos, e ali ele começou a criar os personagens dele, né? Então, ele acredita a esse fato o renascimento dele, né? Ele tem uma ideia revolucionária, uma questão toda revolucionária, tanto que depois ele chega a trabalhar com o próprio czar, né? Ele acaba sendo uma referência do czar. Então, e se você for falar os 5 maiores autores de todos os tempos, se você for reduzir a 5, você vai ter que incluir Dostoiévski, vocês não acham? Verdade. E assim como o Crime e Castigo, o Idiota, os Demônios, os Irmãos Karamazov...
Maravilhoso, os irmãos. Trazem muito bem esse ambiente da época, né? E eu acho isso muito importante, Fernando, porque eu faço isso também. Nós, profissionais do direito, nós fazemos isso quando a gente analisa uma lei em que a gente vai trabalhar em cima dela, aplicar o contexto histórico, né? A gente não pode deixar a interpretação histórica. E muito desse livro tem a ver com a própria vida do Dostoiévski, né? A questão que a doutora Ana falou da polifonia, né? Isso é super interessante, né? As vozes, né? O conflito da consciência que ele acaba trazendo, isso realmente foi inovador na época. E não só isso, né? A doutora Ana mencionou que foi obrigatória a leitura na faculdade. Na Rússia, é obrigatória a leitura até hoje com as crianças de 14, 15 anos, os adolescentes, digamos assim, né? Para tentar compreender o que é efetivamente o crime e as consequências para o próprio agente. E foi nessa época em que a Europa começou, né, para quem estuda o direito penal, foi na época em que a Europa começou a mudar a visão do fato propriamente dito, só da análise do fato, para a análise do agente. Essa foi a grande virada do direito penal, e essa foi a grande questão do crime e castigo para o direito penal. Dentro dessa abordagem, é muito interessante. Eu acho que foi um livro... Parabéns, Fernanda, parabéns, doutora Ana. Foi um livro super interessante do ponto de vista até mesmo jurídico, mas que traz essa abordagem do ponto de vista social também, interno. Eu digo que quando eu analisei, eu já conhecia o livro, tem filmes, inclusive, bem antigos, filmes russos, né, que destacam o crime e castigo. É interessante, eu procurei, mas eu não vi nada a respeito. Talvez a doutora Ana possa ajudar, ou vocês também possam me ajudar. Porque o próprio texto, ele tem uma referência interessante. Ele fala crime e castigo. Ou seja, crime é uma definição social, jurídica. E castigo, na verdade, a gente está fazendo uma questão religiosa, né? A gente não fala no direito penal castigo, a gente fala de pena. Então, crime e castigo, e no final do livro você acaba entendendo o porquê da mistura dessa religiosidade, né? Mas vamos conversando sobre o livro, porque eu acho, mas essa abordagem inicial sobre Dostoiévski eu achei super interessante, acho super importante, né? Porque ele também é um intelectual, né? De família humilde também. O pai dele era um médico de hospital de pobre, né? Então ele presenciou isso tudo na infância dele. Me parece que ele nasceu em Moscou, né? Depois que ele foi para São Petersburgo, que na verdade era o centro. E curiosamente, quem vai a São Petersburgo, os locais descritos nos livros estão lá até hoje. Inclusive, é verdade. Inclusive o quarto em que supostamente ocorreu o crime é preservado. As pessoas vão lá, visitam. Dada a importância de Dostoiévski, né, como a doutora Ana falou, é um dos livros mais lidos do mundo, né, e é impressionante como essa reflexão vem para o nosso cotidiano. Mas eu já falei demais também, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, mas aí, olha, a Raíssa também leu o livro, não leu, Raíssa? Tá sem som, tá sem som. Eu já conhecia ele previamente, eu cheguei a reler uma parte, então, porque eu cheguei a entrar em contato com a Fernanda tem menos de um mês, né? E aí, nesse meio tempo que eu pude refrigerar, né, a memória em termos do livro, um dos pontos que me veio muito à memória é a dicotomia entre a ideia da punição, de fato, e a pena, que logo futuramente foi também discutida por Foucault, e é o que a gente vive hoje em dia, ainda em grande parte da sociedade, os limites da pena e o quanto aquilo está contribuindo para a formação também do infrator, né, digamos assim, ou de como a sociedade se comporta diante de tudo isso, né? De certa forma, quanto aquelas escritas são atuais aos tempos que vivemos, né? Como a doutora Ana também falou a respeito disso. E isso é um dos pontos também que me chama muito a atenção, a discussão entre moral e ética, que ao longo do livro todo ela também estabelece muito bem. Entendeu? O Igor também está aqui, não está o Igor? Igor leu? Não, ele saiu? Tô sim. Ah, tá. Mas não, hoje é a primeira vez que eu tô participando, eu tô meio... Tá todo mundo, é a primeira vez, todo mundo.
Perda de timidez. Somos todos iniciantes aqui nesse negócio de Clube do Livro. Estamos aprendendo hoje com a Fernandinha. Só acompanhando. Não, eu li sim, muito interessante, realmente, tudo que vocês falaram. O livro realmente traz uma discussão muito interessante, mas hoje eu estou meio tímido para participar mais. Só para ouvir mesmo. Outra coisa, Fernandinha, que eu acho interessante a gente debater é a seguinte: o livro traz uma diferença, fica claro no livro a diferença na filosofia entre ética e moral. Né, o tempo todo. Qual é a diferença dos dois? A moral é aquele freio nosso mesmo, aquele da gente sozinho com a gente mesmo. Eu não faço isso não é porque ninguém está olhando, não, é porque eu não aceito que eu cometa determinados atos. Já a ética é um conceito da sociedade, né? São regras elementares fixadas para todos nós cumprirmos na convivência social. Mas eu acho que o livro fala mais de moral do que de ética, porque ele fala muito mais do conflito interno, né, do assassino, do que propriamente da reação da sociedade ao crime. Então, ele fala mais de moral do que ética. Mas o livro brinca com esses dois institutos também, você não acha? Principalmente, assim, você vê ele em questão de moral, porque depois que ele comete os crimes, ele começa a relembrar, ele tem febres horrorosas por causa dos crimes que cometeu. Parece que vai caindo a consciência o que aconteceu, o que ele fez, mas ele não... Ele tenta justificar o que ele fez. Ele não acha errado o que ele fez, ele justifica o que ele fez. Mas você vê que ele está sempre tendo relapsos do que aconteceu, tem febres horrorosas, ele nunca aceita. Aí ele conhece o amor, né, que é aquela jovem senhora que ele se apaixona, que também é uma mulher da vida, que ele se apaixona, e ela fala para ele Sônia. que ele tem que pedir perdão pelo que ele cometeu para a terra, né, que ele vai no cal, aonde ele beija a terra de um lado esquerdo, beija a terra do lado direito, beija a terra lá. Parece que ele está pedindo perdão para a terra, para o mundo, do que ele pelo que ele cometeu, né? Pelo que ele fez. São pontos do livro que eu achei também bem interessante. E quando ele só teve paz, Fernandinha, quando ele se entregou, né? Quando ele disse que fez o crime, até lá ele viveu um inferno, né? Isso, verdade. Um inferno dele mesmo, não era social, né? Que para ele moral foi dele, o quanto é tormentoso, né? O quanto é tormentoso também para o criminoso o cometimento da infração penal. Isso é uma discussão interessante, né, para a gente abordar. Eu acho que hoje em dia, a gente consegue pensar dessa forma também, do jeito que a nossa sociedade está, a gente consegue enxergar dessa forma, porque eu acho que hoje é muito 8 ou 80, né? Então, quando a gente não tem essa noção de que o crime também é tormentoso para quem comete, esse livro faz essa abordagem também, né? Deixa eu ouvir um pouquinho o Caio. O Caio também entrou aqui, olha. Você leu o livro. Chegando agora também. Estou meio ambientando, cheguei um pouco atrasado, mas estou acompanhando vocês. Algo que talvez eu possa contribuir a essa discussão é o fato de que me chama a atenção a questão do diálogo, a importância do diálogo no romance Crime e Castigo. Eu acho que esse diálogo ele se expressa tanto pela estrutura do romance, por ser um romance polifônico, ou seja, os personagens possuem seus próprios pontos de vista, e os pontos de vista em choque levam a uma espécie de redenção. E como alguém mencionou aí, eu não me lembro exatamente quem, a questão de o quanto é tormentoso para o criminoso, no fato, ter cometido algum crime, né? É como se o crime trouxesse uma espécie de solidão na medida em que você não pode compartilhá-lo com os demais. Você precisa escondê-lo, então você passa a estar dentro de um mundo à parte, do seu próprio construção de mundo, né? E o diálogo vem, eu acho, nessa estrutura como única possibilidade de redenção. Principalmente dentro de uma sociedade como a nossa, em que, apesar de todos os meios de comunicação, o diálogo é absurdamente prejudicado. Então, acho que o romance polifônico, o diálogo se evidencia como prioridade para Dostoiévski, tanto no desenrolar da história, da narrativa, quanto na própria estrutura do romance, que se trata de um romance em que os personagens falam por eles mesmos. Eles são ouvidos, você está ali para ouvir o personagem, né? Eu acho que essa é uma questão que me chamou a atenção.
Diogo? É verdade. Diogo, tá aí? Não. Tá sem som, tá sem som. Ah, tá sim. Agora foi. Cadê, Diogão? Ó. E aí, gente, Oi, tudo bem? Diogo! Tudo E aí, bem? Diogão? Prazer, doutora Ana, Entrevista tudo bem? linda! Que alegria! A alegria é toda minha. Eu acho que uma coisa que falaram aqui que me chamou um pouco a atenção, infelizmente eu não consegui terminar a leitura do livro, mas é essa própria visão que a sociedade pode imprimir do criminoso e que, na verdade, ao criminoso talvez só o castigo que seria capaz. Até hoje à tarde, eu até pensando nessa parte do livro que eu li, e aí eu li uma reportagem de uma pessoa que tinha cometido um crime, ele ficou preso ainda muito tempo depois da pena dele ter passado, e nos comentários dessa reportagem me chamou a atenção a forma que as pessoas tratavam isso, que isso deveria ser normal, que já que ele cometeu um crime, ele ficou muito tempo mais preso e isso não teria nenhuma influência. Então, eu vejo também que o livro me fez despertar um pouco. Eu estou muito longe da área criminal, muito longe mesmo, mas me fez despertar um pouco essa questão do que propriamente o criminoso sente com isso, né? Quando ele comete um crime, ainda que ele fique preso, ainda que ele o raciocínio que ele tem disso tudo que ele viveu, né? Na perspectiva dele. Talvez o crime é um crime para a sociedade, para a lei e tudo, mas na concepção dele, ele se sente, qual a palavra que eu podia usar? De repente, na concepção dele, ele pode ter até uma concepção de verdade. E aí, isso também, dentro do próprio criminoso, fica um pouco difícil de ser resolvido para ele, né? Mas eu achei... Eu sinceramente, não conhecia esse livro, mas achei bastante interessante e ainda me debruçarei ainda mais sobre ele, que eu gostei bastante da leitura. Eu acho que quem leu o Crime e Castigo tem já um diferencial internacional, porque esse é um dos principais livros que já foram escritos no mundo, né? A gente passa por um degrau acima, vocês não acham isso? Sem dúvida. Verdade. Concordo, verdade. Dentro dessa abordagem, né, o Rosco, o personagem, ele acreditava que, ao cometer o crime, ele estaria fazendo uma coisa boa para a sociedade. Né? É uma questão interessante. E no livro também, uma abordagem para a gente fazer, ele deixa claro essa situação de que o crime independe da instrução do sujeito, do agente. Né? O crime ele não provém só das pessoas de baixa instrução, inclusive dos intelectuais. Né? Hoje em dia, infelizmente, sobretudo os intelectuais. Né? Verdade. Então, nosso livro ele faz isso. E eu gostaria de saber a opinião de vocês se a gente hoje ainda tem essa concepção de que, de fato, o criminoso nosso atual é aquele que a gente já conhece, que a gente abre o jornal e vê, né, todos os dias. Se ele tem essa consciência mesmo, se ele passa por essa tormenta também, o que vocês consideram? Você acha que isso, de fato, é característica do ser humano, sempre vai ser? Ou houve uma mudança aí no comportamento? Eu gostaria que vocês me ajudassem nesse raciocínio. Eu queria até comentar com vocês, porque assim, eu tive uma percepção um pouco diferente que eu estou vendo de todo mundo. Porque o próprio título do livro fala de crime e castigo. Só que eu não percebi que o castigo é apenas a pena dele, né? E sim que parte da moral dele, da consciência moral dele, que ele se castiga, ele se autopune. Tanto que ele só consegue ter a redenção a partir daquela confissão que para ele é humilhante, que ele se entendia superior aos outros, né? Então, eu acho que é uma coisa que parte de dentro para fora e me trouxe até a reflexão de que talvez isso não seja comum a todos os criminosos, porque ele tinha a consciência moral dele.
a consciência moral dele era viva. Talvez aquelas pessoas que tenham matado a própria consciência moral não tenham esse dilema entre o bem e o mal, né, interno. Eu acho que aí está a diferença entre o que a gente chama, embora eu não seja psicóloga, de psicopata e o não psicopata, né? Eu acho que o não psicopata vai ter essa crise existencial e essa tortura interna. Já o psicopata, para ele, o crime é algo que não o afeta, né? Porque ele não tem esse tipo de sentimento, ele veio desprovido dele, né? Eu não sei se é uma boa distinção, mas é a que eu imagino. Esse livro... Sem dúvida, é um raciocínio. Essa leitura que eu fiz do Dostoiévski, ele realmente ele tem a consciência dele, a própria punição, o castigo dele é a consciência dele, na medida que ele fica atordoado desde o planejamento do crime até a execução do crime. Tá? E o Roskovski, que é o nome do personagem, eu percebo, né, não sou psicólogo também, como o doutor falou, a gente não é psicólogo, mas quando a gente percebe esse conflito, me parece que ele realmente não é um psicopata, sociopata, mas sim uma pessoa com um elevado narcisismo. E esse é o risco. O Dostoiévski, para a gente, essa reflexão do risco preciso, né, de cada um. A gente tem que trabalhar o narciso, porque o narciso leva a gente, às vezes, a cometer alguns crimes achando que está realmente fazendo bem, pede um certo limite ali ético, não moral. A gente tem até exemplo aqui lá do Rio de Janeiro, de governador preso porque acho que não sentiu, de certa forma, esse limite. Exatamente. Entendeu? É muito contemporâneo o livro, né? É muito contemporâneo. Então, eu percebi na leitura que traz realmente a gente para essa reflexão contemporânea. O narciso, né? O narcisismo, O super-homem de Nietzsche, superiores, né, à lei, né? É o super-homem de Nietzsche, é o que está superior a todo mundo, então ele pode... Que é muitas vezes o que, por exemplo, um político que rouba dinheiro público, muitas vezes ele acha, não, eu estou pegando esse dinheiro para fazer a minha campanha, no final vai ser bom, porque eu vou ser um bom político. Isso. É uma deturpação de valores, né? O fim justifica. Mas faz, É o famoso, você sabe com quem está falando ainda de outras formas, ou seja, eu estou dotado de poder, de superioridade, então eu tenho a minha defesa, o eu mesmo, eu me basto em mim mesmo, né? Como a gente estudou assim na sociologia, necessidade dele poder barganhar por ele ser ele, né? A superioridade. Isso é completamente antiético, uma vez que você precisa de um diálogo, que é quando ele realmente viu a necessidade do outro, que a moral dele esbarrava numa conduta ética necessária, né? E como é muito atual esse tema, né? Porque ainda mais quando a gente tenta implementar mecanismos de compliance, o quanto é necessário você construir um ambiente ético e ter que desvencilhar as morais de cada um, né? De forma individual. É muito difícil isso, mas vamos lá, com fé eu vou. Mas é esse o desafio da humanidade, a gente lidar com várias morais diferentes, tendo uma ética relativamente comum. E aí guarda a relação histórica também, porque nessa época se acreditava na Rússia que os escritores tinham as visões proféticas. Então, assim, eu posso fazer o que eu quiser desde que eu atinja o meu resultado. Independente do que tenha no caminho, eu vou atingir o meu objetivo e sem preservar o meio, digamos assim. Essa é uma questão também interessante que faz essa ligação com a contemporaneidade, né, do Dostoiévski e a questão do... Acho que nessa reflexão também cabe uma frase que a gente tem ouvido já há algum tempo, né, a questão da vitória a qualquer preço, né? Não é a qualquer preço, né? É um preço de se respeitar minimamente, vamos falar aí, de se respeitar a ética. Não se pode só o preço de vencer, eu olhar só o meu interior, e a gente ficaria dias aqui discutindo sobre isso, mas
não só olhando só sobre a minha perspectiva de vida, como ele talvez olhava ali só sobre a perspectiva dele para os crimes cometidos, mas uma perspectiva social. E aí, nessa fala aí sobre os políticos também, acho que a gente vê muito isso, né, que o que diz para eles chancelarem todos esses roubos, a corrupção, essa coisa toda, é que seria o preço de ajudar a população, né? Não, eu estou aqui, mas é para a minha campanha, que se eu me eleger, eu vou continuar ajudando o povo, e o preço disso é cometer crime, né? E aí eu acho que isso também é uma boa reflexão que a gente extrai dessa leitura, né? O Igor tá com a mão levantada, eu acho que ele quer falar. Desculpa, o que acontece? Não, é porque estava pensando mais num outro ponto, né? Mas olhando para a parte do castigo. E aí, assim que eu li o livro, a doutora Ana e o doutor Sérgio estavam até falando sobre a questão do histórico, de uma análise, que a partir desse livro você passa a ter uma análise do agente, não só do fato cometido. E a todo tempo, não há uma relação, claro, com isso, mas lembrei de uma aula de direito penal lá com o professor, que ele falava sobre homicídio culposo, quando o fato atinge muito mais a esfera do agente, e aí a gente não tem pena para esse caso. Eu acho que até tenho... Deixa eu dar uma olhada aqui, tá aqui para ler. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Eu pensei nisso, sabe? Na parte do castigo, sabe? A gente passa a analisar muito mais as motivações, não motivação, né? Todo o contexto, para entender se aquilo o castigo vai fazer sentido ou não para aquele caso específico, né? Mais ou menos a reflexão que eu tive. Eu estava na aula com o Igor, hein? É o exemplo do pai que mata o filho por engano, que invadiu a casa. Sim, exatamente. O perdão judicial, né? Eu queria só... Agora... fala, querida. Fala, Bruna. Tá, eu confesso que eu não li o livro, tá? Mas aqui dentro desse debate eu fiquei bem interessada e eu com certeza vou ler. Eu achei bem interessante. E eu queria trazer uma questão que algum colega falou há alguns minutos, que eu fiquei refletindo, assim, o que define a moral ética para o outro? Porque, por exemplo, vou dar o exemplo daquele cara que tentou assassinar o presidente, na época, então, candidato, com uma facada. Será que ele se arrependeu? Será que, por exemplo, ele não fez aquilo pensando que seria um bem maior? Entende? Então, assim, às vezes o conceito dele de moral é diferente do meu conceito. Talvez eu não o fizesse com um inimigo, mas para ele estava fazendo um bem para a sociedade. Esse entra como aquele que tentou esfaquear o Papa. Lembra aquele que tentou esfaquear o Papa? Ele achava que o Papa era um problema para a religião dele, era um inimigo. É mais ou menos isso. É o psicopata, né? Que foi falado aí. Eu uma vez até li um livro sobre psicopata e eu acho que eles têm muito essa questão também de... realmente, assim, é indiferente se ele vai me matar ou matar a Fernanda. Para ele, assim, é mais uma vítima e não tem sentimento. Eu acho também que tem uma questão de ego envolvida. Então, é um tema até que eu gosto bastante. Se vocês quiserem, até indico depois o livro. Mas era só isso mesmo que eu queria falar. O Caio, ele não é advogado, não é isso, Caio? Não, eu sou estudante de Direito e sou você formado em Letras e faço mestrado em Filosofia. Não, puxa, que espetáculo, cara! Porque eu sabia que você não era advogada, então eu pensei que você tivesse um pensamento diferente nesse mundo jurídico, que a gente está vendo que o pensamento tem todo para o mundo jurídico. Aí você tem algum pensamento diferente? Algum comentário extra para... Bom, eu pensei em duas possibilidades. Eu ia falar uma outra coisa, mas depois posso falar dessa questão da moral.
Uma outra coisa que eu ia dizer é sobre essa questão do sentimento, do que mobilizou Raskolnikov a cometer o crime. Né? Na obra do Albert Camus, O Homem Revoltado, ele vai dizer que o homem moderno ele passa a se mobilizar por razões outras que não sejam as paixões. E eu acho que isso fica muito claro pelo fato de que Raskolnikov não utilizou daquilo que ele roubou. Então, a ganância não era o que mobilizava. O que mobilizava, no caso Raskolnikov, era uma espécie de visão de mundo ou política ou uma espécie de ideal dele, né? E o Albert Camus vai dizer isso, ele vai deixar claro que o homem moderno ele passa a ter, dentro de sua perspectiva revolucionária, que o leva a esse tipo de situação, um outro ponto de vista. Né? Não é mais aquele crime porque está apaixonado ou porque quer ter muito dinheiro, mas é aquele crime porque a sua visão de mundo precisa ser colocada em prática, ela precisa ser inserida no mundo real. E o problema do Raskolnikov é que ele insere essa visão de mundo pautado num código moral que parece que somente ele mesmo está inserido ou é um código especial. Se não me engano, tem muito tempo que eu li, mas eu acho que o próprio personagem tem um artigo, né, sobre uma espécie de visão de mundo em que ele coloca o Napoleão. Parece que Napoleão está inserido, alguns homens estão inseridos num código, né, uma espécie de comportamento especial. Então, eles não devem sofrer as punições da mesma maneira que os demais. Né? De certa forma, se espelha em Napoleão, né? Isso. Ele se espelha em Napoleão, verdade. É o ser superior. Exatamente. E algo que poderia ser dito em relação a isso, no campo da filosofia, é o que eu costumo estudar, que é Kant, e é muito interessante porque, apesar de considerarmos hoje, né, de ser o correto, você considerar que as pessoas possuem vidas diferentes, valores diferentes, então você deve adaptar as relações sociais para isso, há um grande problema que você abre brecha também para que algumas pessoas considerem que aqueles valores que elas possuem podem ser colocados acima dos demais valores de outras pessoas. Para os outros, eu como depois. Desculpa. Não, pode falar, não tem problema. Era sobre o meu jantar, eu estava pedindo para comer depois, desculpa. Não, tudo bem. Não tem problema. E eu acho algo assim, interessante, né? Talvez não adotar toda a filosofia kantiana, filosofia moral, mas ter em mente que quando Kant estabelece um imperativo categórico, ou seja, um núcleo, um cerne moral, a partir do qual você é capaz de averiguar aquilo que tem valor moral e o que não tem, você garante que não surja esse tipo de argumentação e que você pode criar uma moral extra, pautada num outro motivo que não seja simplesmente a própria moral. Então, é uma discussão que, no caso, eu acho muito interessante, que é o fato de você, ao mesmo tempo, precisar aceitar diversos códigos de conduta, diversos valores, pessoas pensando de forma diferente, e, ao mesmo tempo, precisar unir isso por um princípio. Né? E um princípio que permita que sirva de freio a esse tipo de comportamento. E acho que isso poderia ser buscado em Kant, com um imperativo categórico na fundamentação da metafísica dos costumes, ou na metafísica dos costumes, que é transpondo, né, esse imperativo categórico, que é uma discussão longa na filosofia, vai dizendo que esse imperativo moral pode valer também como princípio norteador para o direito, dentro dos princípios do direito, ao elaborar os princípios, né, jurídicos. Então, acho que é importante pensar nisso. É possível pensar que há diversos códigos morais, né, fundamentações morais, ou uma única. É possível frear que alguma moral especial surja dessa abertura. Né? Beleza, tudo bem, podemos ter pontos de vista diferentes, mas é possível criar algum tipo de princípio que freie isso, né, que gere uma harmonia social, né, uma harmonia jurídica e por aí vai. Agora, talvez o livro seja também uma crítica ao imperativo categórico, no sentido de que a moral de cada um é diferente. Também pode ser visto dessa maneira, né? Com certeza. A própria polifonia demonstra que o diálogo seria a melhor alternativa para se alcançar a redenção. Exatamente. É verdade. E o Dostoiévski, ele conviveu com vários assassinos. Então, embora a gente esteja discutindo aqui uma história que não ocorreu, na verdade é uma compilação genial de várias histórias de vários criminosos. Então, na verdade, aqui não é simplesmente, né, gente, uma história hipotética. Dostoiévski tirou isso da vida, né?
Exatamente. Nos pensamentos. E é bom a gente também mencionar a questão da religiosidade, né? Porque o único livro que ele teve acesso quando ele estava preso, e que ele leu e releu várias vezes, né? Foi a Bíblia. E por isso que no final do livro, desculpe o spoiler para quem não leu, no final do livro ele acaba se apegando à questão, né? A Sônia que apresenta esse lado para ele, né? Da religiosidade, incoerente ou não, a prostituta, né? Acaba apresentando um amor para ele, né? Exatamente, e traz a questão da religiosidade que ele acaba se apegando. Faz até uma analogia de Jesus com Maria, né? Eu, pelo menos, percebi. Exato, exatamente. Então, essa é uma questão interessante que ajuda na melhora do sujeito, né? Verdade. Tem vários livros também sobre a interpretação desse personagem, Sônia, de Crime e Castigo, que também é um personagem muito complexo. Uma prostituta extremamente religiosa. Dostoiévski também botou a Sônia para dizer o seguinte, olha como é relativo, como tudo é relativo, né? A figura moral do livro é uma prostituta, né? Então ele faz esses contrastes, né? Isso é super interessante do livro. O livro é interessante nesse sentido. Verdade. Faz pensar. Gente, sério, eu tô apaixonada, porque os comentários que estão surgindo pelo livro estão sendo, assim, maravilhosos. Eu não esperava que seria uma coisa tão gostosa, assim. A gente está debatendo cada ponto. Imagina se estivéssemos num café, como fazia antigamente, conversando, que a gente ia ficar a noite inteira. A gente ia tomar um porre de café. Um porre de café. Mas, assim, a intenção do Clube do Livro é para a gente fazer o debate realmente no café. Eu vou tentar juntar um pouquinho do café literário com o Clube do Livro. Mas, por enquanto, já que a gente está em quarentena, agora a gente está voltando aos pouquinhos, por que não ler nesse tempo de pandemia, de quarentena, aprimorar nossa leitura e fazer um encontro da gente para poder debater? Porque é um assunto tão interessante que a gente pode levar para nossa vida, porque hoje, depois de ler Crime e Castigo, as coisas acontecem comigo, muitas coisas você remete para o livro. Até seriado que você assiste na televisão, você acaba remetendo para o livro que você leu, porque ele tá em tudo. Ele realmente está em tudo. E é bem interessante. E sabe uma coisa que eu acho muito legal também, quando a gente lê e debate livro, é que a gente vê, às vezes, vários livros posteriores que usaram, que você vê que foi influenciado pelo livro anterior. Vou dar um exemplo para vocês. Um dos livros mais famosos do nosso Machado de Assis é As Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o livro passa todo também dentro da cabeça do Brás Cubas. Aí você vê que esse método de trabalho começou com Crime e Castigo. É muito bacana. Com certeza o Machado de Assis leu Crime e Castigo, não tem a menor dúvida. É muito legal a gente ir contando, né, a história. É referência. E a gente começa a juntar um livro ao outro. Isso é muito enriquecedor. Para o nosso dia a dia, né? Para a nossa vida. Para a nossa cultura como advogados também, né? Não, exatamente. Verdade. Vou te pegar como experiência. Eu gosto de fazer isso demais. O hábito de leitura eu sempre tive, mas é interessante o advogado fazer um teste, né? Antes de uma sustentação oral, um dia antes ou 2 dias antes, pega uma boa leitura. É impressionante como muda, né? Como você fala melhor, como você se posiciona melhor, né? As palavras pensa melhor, exatamente. Enriquece o vocabulário. Doutora Fernanda, nesse seu trabalho, do Clube do Livro. Trazer o advogado para cá, ajudar o advogado a raciocinar. Hoje o que falta para a gente é raciocínio. As pessoas cultura e raciocínio. Com essas duas coisas, a pessoa vai onde quiser. Exatamente. Verdade. Essa questão da religiosidade, eu vi muito presente no livro, eu fiz uma leitura e eu percebi que o autor ele queria realmente trazer para a discussão sobre a necessidade realmente da religião como forma de limitação nossa no campo moral e ético. Você tem aquela conversa meio estranha dentro da birosca, né? E aí eles começam, tinha um homem reclamando da vida, filho
tinha carteira amarela, que era prostituta, e aí começa a questionar, né, se aquilo ali é culpa de Deus, do acaso e tal. Então você percebe uma tendência do autor, Dostoiévski, né, nesse sentido de indagar se a solução para esse tipo de problema está na religião ou não. Até ele parece assim que inspirou realmente o Nietzsche, né? Eu li um pouco sobre a associação dele com o Nietzsche, né? O Nietzsche leu ele, e aí mais tarde você tem essa declaração de Nietzsche de que Deus está morto, no sentido de religiosidade. Só que ele deixa bem assim, acho que bem discricionário para cada pessoa interpretar de acordo com a sua experiência de vida, tá? Para mim, eu vejo assim que a religião é necessária de alguma forma, até porque Nietzsche está morto, Deus verdade, não. A religião sempre existiu e sempre existirá. É verdade. Quando Nietzsche diz Deus está morto, então podemos fazer tudo. É uma crítica, na verdade, né? Se tira a religião, exatamente, a gente pode tudo ou não pode? Não pode. Quais são as nossas bases morais se a gente não tem a religião? Ela é um freio? Nietzsche era muito ao fato, né? Também tem toda essa concepção que aí... Exatamente. Então eu acho que a religiosidade, né, de um modo geral, ela é importante sim no campo ético, no campo moral. Ela, na verdade, ela fundamenta todo o nosso ordenamento jurídico, porque a gente vive numa sociedade ocidental com costumes, né, que vem do cristianismo, e vem muito forte nessa questão da religiosidade. Então eu acho que o autor deixa isso daí muito vago para cada experiência de vida. E eu li essa leitura, nessa minha visão, e vi realmente fazer de propósito, a todo tempo na obra dele, provocar esse questionamento da religiosidade. A polifonia, né, do livro acaba despertando, na nossa consciência, a religiosidade, ela acaba despertando o lado bom da consciência, né, fortalece o lado bom da consciência, digamos assim, em detrimento daquele outro pensamento ruim, digamos. É muito importante. Olha, dá para a gente ficar a noite toda aqui, Fernando. Não dá pra gente ficar a noite toda aqui. A gente tá... eu ainda tô no centro do Rio, preciso ir para casa. Alguém tem mais alguma coisa para falar, para finalizar? Eu queria falar só mais uma coisinha, que eu estou adorando esse encontro, tá maravilhoso. Eu só queria falar mais uma coisinha que aconteceu comigo e talvez com vocês também. Quando a gente começa a ler muito, esses autores geniais que captam a alma humana e escrevem como se fosse uma fotografia bem feita da alma humana, a gente, quando lê muito, a gente começa a entender melhor as pessoas e até aumenta a previsão das reações das pessoas. Você começa a ver até outro dia eu li um artigo sobre isso. Você vê o futuro, não é que você veja o futuro, mas é que você, raciocinando com essas informações, você começa a ter previsão melhor. Isso na advocacia é fundamental, né? Você começa a entender melhor os movimentos das pessoas e você fica mais eficiente do que você era antes. Eu sinto isso. Verdade. Isso realmente é verdade. Você começa a perceber sinais da pessoa que você não perceberia antes. É o famoso curso que as pessoas tanto falam, programação neurolinguística. Se você começar a ler, você consegue fazer a programação neurolinguística sem fazer esse curso que as pessoas vendem aí. É isso aí. Eu acho que isso está faltando, conhecimento. Eu acho que nem essa questão do coach, por exemplo. Gente, é mais fácil você estudar um pouquinho sobre Aristóteles, Platão, Sócrates, né, a premissa socrática do conhece a ti mesmo, o autoconhecimento que tanto coach, né, costuma fazer com esse trabalho. Você encontra isso nos grandes filósofos, né? Todo esse questionamento, né? Tá tudo mastigado, já está na história da humanidade. Você pode resgatar isso com uma boa leitura, provocando o questionamento, a reflexão, lendo essa obra, lendo o Alienista de Machado de Assis, Sensacional, um dos melhores livros dele. Maravilhoso, exatamente, genial, engraçadíssimo, genial. Viu, Fernandinha? Fica a recomendação. A dica, né? Uma dica.
Então, o próximo mês, o livro do próximo mês é o 1984, né? Só terminando, pegando o gancho da doutora Ana, sobre perdão, sobre a questão da previsibilidade, né? O que a leitura te traz, né? E as pessoas às vezes falam exatamente como a doutora Ana falou: poxa, mas como é que você conseguiu perceber que seria dessa forma? É muito também de Schopenhauer, né? A arte de ter razão, os 38 estratagemas. Então, a leitura desses clássicos acabam trazendo isso para a gente. De fato, na advocacia, no dia a dia, a gente acaba... Eu antecipo como xadrez, né? Exatamente. O movimento Exatamente. que a parte contrária faz, eu já sei o que eu vou fazer, porque eu sei que ele vai movimentar daquela forma. Exatamente. O direito proporciona isso. Verdade. Por isso que eu tive a ideia, né, de realmente fazer o Clube do Livro acontecer, para que os advogados, principalmente os jovens advogados, pudessem aprimorar cada vez mais a sua advocacia com a leitura. A ideia do Clube do Livro surgiu por causa de um livro, né, doutor Sérgio? Por causa de um filme, uma indicação de um filme do doutor Sérgio, o livro que a doutora Ana me indicou, e eu falei, não, acho que isso precisa realmente acontecer e trazer isso para a nossa realidade. Porque nos Estados Unidos existem muitos grupos dos livros. Existem muitos. E aqui no Brasil você quase não vê Clube do Livro. Você quase não vê a prática da leitura. E na Europa, então, então, nossa, todo mundo faz parte de algum clube do livro. Exatamente. Sim, a prática da leitura é muito importante. Então, vamos tentar trazer isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, porque isso é muito importante. E a gente parar para ler 10 páginas num dia, dependendo do livro, 20 páginas, não, é o que? 1 hora, 1h30? Não tira tanto tempo assim da nossa vida. E a gente está ganhando conhecimento. Eu acho que faz toda uma diferença. Parabéns. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu quero. Só complementando isso até que a doutora Ana falou, eu acho que eu sou uma testemunha viva de que o avanço da leitura é uma coisa boa, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, fui um aluno não muito exemplar na minha infância, mas assim, eu comecei a ler com 20 anos de idade, ler seriamente. Até 20 anos de idade eu vivi sem nenhuma maneira. Estou com 35 hoje. Eu acredito que, assim, pelo menos para mim, não tem nada que possa melhorar somente do que a leitura. Não existe. Pode ver, tem gente que gosta de ver filme, essas coisas todas, mas a leitura, para mim, o Marlon colocou uma coisa muito interessante aqui. O processo de autoconhecimento está na leitura de um livro. E eu penso, como a Fernanda colocou essa questão de trazer os advogados, eu acho que nas faculdades de direito falta um pouco isso, né? Nos ser apresentados livros que não sejam livros jurídicos, né? Que a gente acaba lendo tanto jurídico na faculdade que, assim, sinceramente, eu não tive muito tempo de tentar ler outros livros, a não ser aqueles livros para poder fazer a prova e conseguir passar. Essa iniciativa é muito boa. Eu tenho lido muitos livros fora dos livros jurídicos e, para mim, assim, eu que não sou muito afeto a ver televisão, essas coisas todas, os livros, para mim, são as grandes pérolas do universo, e a leitura, eu acho que é uma... Como a Fernanda falou, né? Se você criar um hábito, eu particularmente leio em outras partes do dia, mas eu criei um hábito de ler sempre quando eu acordo, né? Então, todo dia que eu acordo, seja onde eu estiver, eu tenho que ler pelo menos 1 hora, 40 minutos. Então, eu criei esse hábito, mas e aí você vai lendo o hábito. E no direito, quem não gosta de leitura tem que passar a gostar, né? Porque senão vai ter que mudar de profissão. Tá certíssimo. Muito obrigado, Fernanda, pela criação disso. Todo mundo participando aí no seu nome, assim, mas foram muito relevantes todos os pensamentos levantados aqui. Eu acho que de cada uma pessoa que falou alguma coisa foi algo importante que a gente pôde extrair para o nosso conhecimento. Eu que agradeço a adesão de todo mundo ao Clube do Livro, né? Algumas pessoas estão mandando mensagens aqui, tá chegando, pedindo desculpa por não estar participando, né? E no próximo vamos estar aqui. É interessante, porque
Tem gente que não consegue. Tem gente que perguntou se está gravado para poder assistir depois, mas eu acho que está gravado, o André está gravando, porque eu acho que é interessante a gente poder ter esse tipo de conhecimento e a gente acaba debatendo e vendo que o quanto é realmente importante, não só a leitura, mas a gente debater o que a gente lê, porque a gente tem pensamentos diferentes. O que eu penso, a forma como eu interpreto um livro é diferente da forma como que vocês interpretam o livro. E isso também é legal, a gente debater esse tipo de interpretação. De repente, trazer uma parte do livro. Eu gostei muito dessa parte, eu vou ler. A gente debater aquela parte do livro. Eu acho que o Clube do Livro nasceu para isso. A gente, de repente, no próximo livro, quem sabe, alguém traz uma estrofe do livro e fala, eu gostei muito dessa estrofe, eu quero ler aqui para saber de vocês o que vocês acham. Eu até pensei em trazer, mas o tempo não vai dar. Não vai dar. Eu quero agradecer imensamente. Doutor Cláudio queria falar, não queria? Queria sim. Quero sim, claro. Primeiro, dizer da excelência de um projeto desse, que eu confesso, nunca tinha participado de um clube do livro. E apesar de não ter lido o livro, é óbvio que eu procurei saber deste livro, para que pudesse, hoje, ser um ouvinte com um pouco mais de qualificação. E, realmente, a história desse livro, e hoje, assistindo as belas falas que eu assisti aqui, a gente chega à conclusão de como é contemporânea essa história. Porque as pessoas se acham acima do bem e do mal, acreditando que a sua atitude se justifica. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo, nos dias atuais, onde nós temos dois extremos na nossa política que se acham donos da verdade absoluta, esquecendo que metade de nossa sociedade não concorda com um extremo ou com outro extremo. E o diálogo é praticamente inexistente. E quando trazemos um evento desse, que nos proporciona cultura, que nos proporciona termos a ciência do sentimento daquele autor, a gente chega à conclusão de que temos que investir, sim, nesse tipo de evento. E, Diogo, infelizmente, isso não é só nas faculdades de direito, não. Isso está na nossa sociedade em geral, onde não há um incentivo à leitura. Não querem que a gente aprenda, não querem que os nossos jovens aprendam. Estão trocando a leitura do bom livro que nos ensina por seguir youtuber e etc, e etc. Não. Nós, os nossos jovens, as nossas crianças, precisam sim, desde sua tenra idade, ser incentivados à leitura para que possam um dia estar numa sala dessa virtual, dividindo cultura, como hoje vocês dividiram com todos nós. Então, Fernanda, um evento maravilhoso, um projeto exemplar, e como eu estou feliz de ver funcionando a juventude, ver funcionando os jovens. Por isso que nós temos que ter incentivo e incentivar os jovens, porque eu ainda acredito que com projetos como esse, o Brasil, sim, tem jeito. E para frente aqui se anda com projetos como esse. Parabéns, Fernanda. Parabéns. Eu agradeço de verdade todo mundo que está participando do Clube do Livro, as pessoas que não puderam estar nesse, mas já deixaram de mensagem aqui que vão estar no próximo. Espero de coração que todos queiram ler o próximo livro, né, que é o 1984. Eu também não sei falar esse nome, gente. É difícil. George Orwell. Orwell. George Orwell. Eu enrolo a língua. Eu espero que todo mundo queira participar do próximo encontro, que queira ler esse livro, porque esse livro também é bem interessante. Ele foi indicado pelo desembargador André Andrades, ele que
falou sobre esse livro. Aí eu saí perguntando para todo mundo o que vocês acham. O Sérgio também foi um que recebeu a minha mensagem. O que acha desse livro? Eu saí perguntando para todo mundo, a comissão, o que vocês acham desse livro? Falei com a Thaís também, perguntando o que as pessoas achavam. E, assim, todo mundo falou que é um livro que teria... Quem não leu tem curiosidade de ler, por ser um livro que fala sobre a política, né? Fala um pouco sobre política. Então, eu falei assim, então vai ser esse livro. Vamos sair um pouco do crime e castigo. Esse livro... Ali, ó, já eu tenho esse livro há anos. E agora eu vou aproveitar a oportunidade para ler, para debater semana que vem. Semana que vem não, mês que vem com vocês. Mês que vem, dia 31. E tem um também que é do mesmo autor, A Revolução dos Bichos. Esse que é bom também. 2 vezes, é extraordinário. Esse livro maravilhoso. É um dos melhores livros que eu já li, A Revolução dos Bichos. Também. Então, a Revolução Todo mundo direito tinha que ler esse livro. Mas a Revolução dos Bichos está na listagem. Ele também a nossa livros. Acho que Raul queria falar alguma coisa. Alienista também, Fernandinha, porque o Alienista é sensacional e é engraçadíssimo e é um português extraordinário. Doutora Ana, depois eu vou falar no parque. Vai encaixar com eles aí. O que eu queria colocar é que ratificar as palavras que o Cláudio falou, nosso presidente. Eu não falei ainda porque eu fiquei aqui prestando atenção em todo mundo que estava realmente. Vou te sintetizar rapidamente. Toda essa questão do livro tem muito a ver com a prática, né? Eu sou advogado da área penal. Minha mãe, ela é advogada pública, né? Não exercia, mas ela é psicóloga jurídica também. Então, eu cresci ouvindo Freud e Lacan, e ela estudou criminologia. Eu acho que essa parte filosófica do livro, essa parte filosófica que envolve essas questões, são extremamente importantes. Trazer isso também para uma questão prática, se a gente for falar aqui, não acaba. É muito interessante. Realmente, eu fiquei assim bem surpreso com o nível das pessoas, que todo mundo aqui que falou, da importância que é essa leitura. Isso aí eu não tenho dúvida. E que isso tudo, toda essa questão filosófica, ela tem hoje, como é que eu vou dizer, remonta à atualidade. Muitas coisas acontecem em função disso tudo que dessas leituras. E, se eu não me engano também, Fernanda, essa indicação do Sérgio, nosso grande colega lá do AB de Niterói, foi numa live que vocês fizeram, se eu não me engano, dessa coisa do filme ou do livro que vocês estavam falando. Vocês fizeram uma live, acho que eu estava assistindo, e aí surgiu isso. Então, eu acho que esse debate também é muito importante para a atualidade, essa parte filosófica com a atualidade. Por quê? Porque justamente as motivações, o que é criminologia, é o estudo, né, da pessoa que pratica o crime, das condutas, daquela pessoa que tem arrependimento, que não tem. Isso é muito importante para o direito penal. Tanto é que agora no Fantástico, eu estou assistindo pouco televisão, mas eu assisti o Fantástico domingo porque tem um quadro agora sobre os erros judiciários. Os advogados que se dedicaram a cuidar de casos em que aconteceram erros judiciários. Pessoas foram presas e foram depois absolvidas porque descobriram uma câmera que a história que contaram e ele foi condenado foi totalmente desfeita por uma câmera que gravou. E isso, enfim, várias coisas contextualizadas nisso tudo, que vai ser um quadro muito interessante para quem quiser assistir, que eu acho que tem muito a ver também com a questão do livro, só que é uma questão atual, essa questão do erro judiciário das pessoas condenadas inocentes, que infelizmente no Brasil também acontece ainda, é lamentável, mas acontece. Então, o que eu tenho a dizer é que, assim, agradecer, não poderia deixar de participar do evento, né? Você sabe que o presidente e a gente sempre prestigiou todos os eventos da OAB, né? Os únicos, Cláudio está aí para falar melhor do que eu, acho que se a gente não foi a 2 ou 3 eventos na OAB durante o ano passado inteiro,
de todas as comissões foi porque a gente estava em alguma coisa institucional da ordem. Então, ele sempre teve esse carinho de prestigiar todas as comissões, os delegados, e eu, consequentemente, sempre acompanhei ele. E não poderia deixar, estou viajando, é aniversário do meu filho, já peço desculpas se teve alguma barulhada aí com o meu coisa aberta, mas eu falei com você, eu vou participar viajando, tá, mas dentro das condições de higiene sanitárias, né, sem aglomeração, só minha família. Cláudio sabe como é que eu sou com isso, né? Então, eu acho que disso daí vai nascer muita coisa boa. Eu não tenho a menor dúvida, porque é interessantíssimo esse assunto. E a gente fazer depois, quem sabe lá na frente, um paralelo dessa parte filosófica com os estudos atuais do perfil dos crimes, né? E podemos invadir várias áreas, a questão do feminicídio, porque tem uma motivação para esse tipo de crime às vezes contra gênero, raça, coisa muito interessante que a gente pode explorar, tá? Vamos precisar muito do Caio. Exatamente, vamos precisar muito do Caio. Eu acho que isso é muito interessante fazer essa leitura, que a criminologia, para quem não é do ramo, não é da área, é o estudo justamente de todos os fatores que englobam um crime, né? Então, vai desde o perfil, da questão que foi falado aí do psicopata, da questão daquele que comete o crime por algumas outras razões e depois se arrepende, o castigo. E eu posso te dizer de cadeira, porque minha mãe ela trabalhou 40 anos em presídio, né? Ela é assistente jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, não é procuradora, é assistente jurídica, e na época não tinha defensoria pública em presídio. Então eu, desde novo, buscava ela nos presídios, ia buscar ela algumas vezes, e eu não sei se foi um prazer ou de sabor de conhecer bem as cadeias do estado do Rio de Janeiro e até de outros estados, e acredito até que muitos juízes e promotores deveriam ser, ou até defensores e advogados também, uma qualidade de quem milita nessa área, visitar os presídios para que conheçam as condições em que são colocados os seres humanos que não ressocializam, infelizmente, aqui no nosso país. Mas, já falei demais. Agradeço o convite, Fernanda, mais uma vez. Não poderia deixar de estar presente, como disse. Agradeço todos que estão aqui, tá? Para não deixar de falar a ninguém, né? Ontem mesmo falei com o Sérgio ao telefone, batemos um papo longo, todos que estão aqui, e vamos daqui com certeza criar cada vez coisas bem bacanas com esse assunto. Esse assunto é muito legal. Tá? Muito obrigado a todos, uma boa noite, e agradeço aí essa minha breve, humilde explicação aí, a minha fala aí para corroborar com todos que falaram. Tá bom? Pessoal, o meu telefone, todo mundo tem acesso ao meu telefone, eu tenho mandado mensagens para o pessoal falando dos livros. Então, assim, qualquer dúvida pode me mandar mensagem, eu vou estar sempre enviando e-mail. Se tiver dúvida como adquirir um livro, essas coisas assim, podem mandar mensagens para mim, que eu vou estar sempre ajudando. O próximo livro também, se alguém tiver algum tipo de dúvida, tiver dificuldade de conseguir o livro, me avisa. E trazer ideias, todas as ideias são super bem-vindas. Livros, Fernanda, o que você acha desse livro ou aquele livro? Podem me mandar todos os livros que vocês achem que sejam interessantes para a gente trazer para o Clube do Livro. Eu vou estar trazendo, a gente vai estudar uma forma de estar sempre lendo um livro. Os livros que forem mais densos, como Crime e Castigo, de repente a gente pode dividir, botar em uma parte do livro no mês, a outra parte do livro no outro mês, porque um mês eu acho que muitas pessoas não conseguiram finalizar o livro, e essa foi até uma ideia também que o Sérgio também deu, de dividir a leitura, botar em 2 meses, para todo mundo conseguir ter um tempinho de ler, né? Porque tem gente que só consegue ler 10 páginas no dia, tem pouquinho tempo. Então, assim, quando o livro for muito denso, nós vamos dividir para todo mundo poder chegar aqui no debate com a leitura finalizada, não ter problemas.
E agora, assim, já vou mandar para o Dr. Cláudio o próximo livro, para não ter desculpa, sabe? No próximo mês. Já vou mandar o livro. Não vai mandar em cima da hora de novo, não, né? Já vou mandar assim que acabar esse encontro. Assim que acabar esse encontro, eu tô mandando. Obrigada, pessoal. Oi. Essa questão do Caio, da participação do Caio, que o Dr. Ralph mencionou também, eu achei super interessante. Questão interdisciplinar, né? Que eu acho que não só a gente não pode ficar restrito à advocacia, a gente peca muito também no direito por causa disso. A gente só quer direito, esquece da questão interdisciplinar. Qualquer mestrado, qualquer doutorado que você faça hoje em dia, isso é uma exigência, né? Eu lembro que a gente tinha programa na televisão, quem fazia era o Lênio Streck, era direito e literatura, então sensacional. Então eu acho que o convite tem que ser, poderia ser extensivo para trazer essa visão de outras pessoas. Doutor Cláudio, obrigado pelas palavras, a referência, você, Ralph, referência na nossa ordem de advogados. Gostaria muito que essa sessão nossa de hoje aqui fosse a de ontem do Congresso da OAB. Mas, infelizmente, né, nós estamos com outras referências. Parabéns e obrigado. Eu que agradeço a todos. Alguém que mais falou alguma coisa? Já são 8h40. Jogo rápido. Fernanda, só para agradecer mesmo a confiança também, né? Que você me pediu uma ajuda, assim, no meio do nada. Pô, André, precisamos transmitir. A gente está aqui à disposição, tá? De verdade, sou fã do seu trabalho, sou fã do trabalho de todos vocês na OAB Niterói, realmente. Então, a casa que está aberta, que você precisar de mim, está à disposição, tá bom? Obrigada. Não, eu também tenho que agradecer a doutora Ana, porque ela também apoiou o Clube do Livro com tudo, fez até parceria do Porte do Livro com o Clube do Livro. Eu estou amando o Clube do Livro, eu estou ansiosa para a próxima. Já vou negociar com o meu presidente uma estante lá do Porte do Livro, lá na OAB Niterói, né? Vamos negociar isso, né, meu presidente? Maravilhoso. Com todos os livros que a gente já estudou aqui. Isso aí. Vamos fazer uma estante. Ver o filme e ler. Vai lá na OAB e pega. Isso aí, vamos negociar com o meu presidente aqui, ó, a estante lá do Porte do Livro. Boa! Obrigada mesmo por terem aderido a essa ideia do Clube do Livro, por estarem lendo o livro comigo e por fazer acontecer, né? Uma coisa que eu tinha vontade, um incentivo aconteceu e eu tô vendo o quanto vai ser produtivo isso para nossa vida, para o nosso dia a dia. Muito obrigada mesmo. Maravilhoso. Obrigada a você, Fernanda, pela ideia. Um beijo, uma boa noite. Vai bater foto? Bate a foto. Eu não sei bater foto. André, bater uma foto aí. A Thaís sabe. Thaís, bate uma foto então aí. André, bate foto. Alguém bate... Pra você no WhatsApp. Ó, mandei há muito tempo. Você já mandou? Então tá ótimo. Eu já mandei para quase todo mundo aí. Então tá ótimo. Eu vou postar lá, marco todo mundo, tá? Obrigadão e até o próximo encontro, que vai ser 31 de agosto. Vai ser sempre no último dia do mês. Gente, beijo, boa noite, tchau. muito obrigado. Boa noite a todos. Beijo pra todos. Tchau. Boa noite. Tchau, Ralf. Tchau, doutora. Um abraço. Tchau, Cláudio. Um abraço, Ralfinho. Um abraço. Um abraço, amigo. Fica com Deus. Tchau. Tchau.